você já ouviu falar sobre esse termo. Eu acredito que para você iatrogenia seja algo comum, porque como enfermeira você já estudou sobre como prevenir as iatrogenias do paciente. Mas o que ninguém está falando, e eu quero começar a revelar tudo para você aqui nesse canal, que vai ser um bate-papo, onde a gente vai estar desmistificando muitos comportamentos que o sistema se beneficia pelo simples fato de você não saber e para que finalmente a gente saia de uma postura de vítimas. Eu sou Ana Paula Coelho, enfermeira formada há 12 anos e eu me aprofundei nas experiências que nós temos. E o meu papel é justamente lhe entregar ferramentas para que você retire as escamas que fazem você enxergar soluções para que o hospital não continue matando a sua vocação enquanto você acredita que você fez uma escolha errada da sua profissão. Pois bem, então, chega aqui na nossa sala terapêutica, essa sala que ela foi criada, elaborada, para que eu pudesse transbordar esse conhecimento e poder plantar a semente da esperança e da fé na sua vida. Você vai muito mais além do que isso. Claro, você trabalha com tomada de decisão, você trabalha com acolhimento, humanização e assim por diante. Mas existe ainda algo que transcende para além da enfermaria e é isso que eu quero que você comece a ficar afiada, afiar o seu machado para trazer benefícios para sua vida agora. Existe uma doença silenciosa que fica pairando ali, rodeando, sabe, nos postos da enfermagem, chamada iatrogenia institucional, que significa o dano causado pela instituição ao profissional de saúde. E se vocês estão atentas, a gente sabe que agora, a partir de maio, vai ser obrigatória a implantação da NR1, da norma regulamentadora que trata da segurança do profissional, né, a saúde do trabalhador, mas também nos aspectos psicossociais, cognitivo. Mais de 70% dos erros que acontecem acabam sendo por causa dessa queda do cognitivo. É como se você estivesse colocando um véu na sua cabeça e você não tivesse, sabe, quando você está no escuro com uma luz apagada. Então, essa é mais ou menos a comparação que a gente faz de um sistema cognitivo prejudicado. E aí eu lhe pergunto, onde está o PGR da sua saúde emocional? PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. No nosso caso, que eu estou tratando aqui, é sobre o nosso emocional. E o que acontece? A nossa exposição, como ela é muito frequente, acima de 10 horas para um único plantão, o nosso cérebro ele acaba se desligando, ou seja, está relacionado com o nosso córtex pré-frontal, que é onde a gente tem uma capacidade boa do nosso raciocínio, da tomada de decisão, de estar consciente ali do que a gente está fazendo exatamente. É a questão de você ler ali uma prescrição e você não passar despercebido uma escrita, alguma coisa que eventualmente acaba lhe levando a cometer erros e muitas vezes graves, né, gravíssimos. Muitas pessoas estão sendo vítimas dos seus próprios erros, mas por falta de um investimento nesse sistema cognitivo. E é por isso que eu estou aqui, para que você deixe de ser inocente e pare de gerar a sua expectativa no meio externo, sabe? No sistema, no seu gestor, no hospital. Pare de gerar expectativa que a enfermagem estará salva quando nós tivermos o nosso piso muito bem estabelecido. E nós não podemos ser inocentes, ficar esperando uma NR1, por quê? O que eles vão estar fazendo, disponibilizando, não vai ser a totalidade das coisas que nós precisamos. Então, a gente vai continuar enxugando gelo do mesmo jeito. Não vai mudar. Não vai melhorar significativamente. O impacto que isso vai ser gerado vai ser muito pequeno. Se a gente não tomar a decisão própria de sermos a pessoa responsável por transformar os hábitos que a gente precisa, sim. Porque dentro da Inferterapia, para quem não conhece, quem está ouvindo esse vídeo a primeira vez, tem um mapeamento que eu realizei em cima de várias sintomatologias, em cima de várias crenças que nós temos. Então, eu conheço você muito bem. Eu conheço você muito mais além do que você possa imaginar, tá? Por quê? Porque eu também vim de comportamentos que eram nocivos, principalmente para mim, porque os nossos comportamentos, sabe aquelas falas que a gente tem muito comumente
que a gente tem muito comumente, que a gente acaba utilizando bastante na enfermagem, que é: a enfermagem não tem jeito, a enfermagem não vai pra frente, a enfermagem é todo mundo desunido, é cobra comendo cobra. Quais são os comentários que você tem ouvido por aí também? Compartilha comigo, porque cada região do país tem uma cultura diferente. E aí eu não sei exatamente quais são as falas costumeiras de vocês aí, mas essas que eu falei é da minha cidade, eu sou de Maceió, Alagoas, né, do interior não, eu sou da cidade mesmo, mas eu ia me remeter ao sotaque da gente, né, que muitas pessoas acabam relatando que a gente tem um sotaque horrível, enfim. E não é sobre isso, eu acho que quando a gente tem uma mensagem que faz sentido levar para outros profissionais também, para ajudar a outras pessoas, a gente tem que abrir a boca. E uma das coisas, inclusive, que a gente precisa fazer, que é um grande defeito da maioria esmagadora das mulheres na enfermagem, é se desprender, né? É realizar um desmame dessa necessidade da aprovação das pessoas, do que as pessoas vão falar, do que vão achar, porque o seu sotaque é horrível, tá? Mas então, se eu nunca vier aqui falar, eu não tô dizendo que é horrível não, tá, gente? Eu não acho. Pra mim tá tudo bem se for. Cada um vai ter uma opinião, vai dizer uma coisa diferente. Então isso é desprendimento. Eu não me importo com o que digam. O que é importante é a mensagem que eu preciso passar. Se eu dissesse pra vocês que eu já fui tão extremamente tímida, mas quando eu uso o extremamente, vocês não fazem ideia. Chegava a ser fobia social. Então, pelo fato de eu já estar aqui hoje, de eu ir no Insta, de eu falar, enfim, pra mim, isso já é ganho. Então, assim, e mais ganho ainda para quem tá assistindo. Porque a minha parte eu já fiz. Eu já consegui transformar meu comportamento. Todo santo dia, na realidade, é dia de se transformar e de se melhorar em alguma coisa, né? Mas aí, como eu estava falando, porque senão a gente acaba indo vai se desdobrando os assuntos e a gente não acaba falando o que importa. E aí, o que acontece? A gente tem um hábito muito grande de querer colocar tudo nas nossas costas, de ser a perfeita. Nós temos muitas síndromes, né, para tratar. Síndrome da Mulher Maravilha, do rolo compressor, síndrome da mulher polvo, que quer abarcar e fazer todas as coisas ao mesmo tempo, e tem que ser perfeita, né? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é se desprender, realizar esse desmame dessa necessidade tão grande que a gente tem, sabe? Esse perfeccionismo que só adoece a gente mesma. Então coloca pra mim aqui no comentário o que é que falam aí na sua cidade, que eu quero rir um pouco também, mas a gente precisa começar a fazer uma engenharia reversa, tá? E o que seria isso? É começar a falar coisas que são produtivas, proativas para nossa profissão. E não sempre tá colocando ela lá embaixo, até porque a enfermagem ela é feita por pessoas, então somos nós as responsáveis pela imagem da enfermagem que somos nós mesmos quem atribuímos, de certo modo. Tá? E o hospital ele só pratica essa iatrogenia quando você ignora a sua autonomia, que faz você silenciar, que faz você se anular. E você só se anula, isso só é possível acontecer porque existe um pilar extremamente importante, que é justamente esse pilar que eu venho falando sobre o tempo todo, que nada nem ninguém vai conseguir fazer isso por você, que é você ter a sua própria identidade. Quando você sabe quem você é, nada nem ninguém lhe para, nada nem ninguém atribui valor a você, porque tanto faz o que elas vão dizer ao seu respeito, porque você sabe qual é o seu valor. E ele é único. Sabe por quê? Porque esse valor, quem lhe atribuiu foi o Criador de tudo. Foi Deus, foi o seu pai de lá do alto, que atribuiu esse valor a você. Então é somente ele quem pode dizer a sua identidade, é ele quem revela a sua identidade. E eu costumo dizer que nós temos um cenário perfeito para a gente trabalhar e forjar o nosso caráter. E foi lá dentro da enfermagem que tudo aconteceu para mim também. E é assim que precisa ser para você. A gente precisa entender que nós precisamos nos beneficiar dentro do caos e começar a ter uma mentalidade antifrágil. Porque quem tem a síndrome da boazinha acaba carregando o mundo nas costas e fica sobrecarregado, fazendo mais peso ao invés de leveza. Você precisa entender que o seu alto valor ele está atribuído unicamente a você. Porque você é o ativo mais caro e precioso da instituição. Saiba disso. Então seja bem-vinda, minha embaixadora da alma, minha estrategista na saúde. E qual seria a solução, Ana Paula, para isso, para a vida que a gente vem vivendo na enfermagem?
Olha, o que eu posso lhe dizer é que a solução, ela não cabe dentro de apenas um único vídeo, mas esse vídeo, ele pode começar a ser uma pequena pílula que vai despertar a sua consciência, o seu interesse, principalmente para você começar a entender que a enfermagem, para que ela realmente desenvolva hábitos saudáveis e sustentáveis, para que a gente mude essa geração, essa cultura que nós temos extremamente tóxica, você precisa apenas tomar uma decisão e entender que sim, é sobre cada uma de nós, é sobre mim, é sobre você, é sobre nossas amigas, colegas de trabalho, porque, olha só, eu nunca vi uma profissão para ser tão em equipe, mas que ao mesmo tempo ela é tão solitária. Porque na hora de resolver os BOs, tudo que acontece, na hora de carregar o peso nas costas, isso só acontece de forma individual. A gente não consegue distribuir a nossa dor, a gente não consegue distribuir o nosso desânimo, o nosso fardo, a gente não consegue distribuir a nossa tristeza e principalmente os nossos questionamentos, que a gente fica se duvidando o tempo todo: por que eu vim parar na enfermagem? O que é que eu estou fazendo aqui? Nossa, eu quero outra profissão. Entenda o seguinte: Deus, ele só vai derramar algo na sua vida quando você tiver estrutura emocional para você receber aquilo. Ter dinheiro não significa que a pessoa ela é rica. Você pode ser uma pessoa próspera e não ter muito dinheiro, porque prosperidade não está vinculado a isso. Prosperidade é o ato de você estar em movimento, em direção ao seu crescimento todos os dias. É justamente esse passo a passo que eu acabo desenvolvendo na minha vida todos os dias, em busca de crescimento, em busca de ter sabedoria para tomar as minhas decisões, em busca de ter inteligência emocional, espiritual, é conectando esses elementos que aí eu já, só o fato de eu deixar de ser uma pessoa tóxica dentro da enfermagem, de eu ter expertise para não estar batendo boca com aquela minha colega, ou para eu não tratar mal o paciente, isso já é um grande ganho que a gente pode ter. Então imagina se você faz uma engenharia reversa como essa que eu estou falando para você, se a enfermagem não tem jeito. Ora, eu costumo ouvir muito essa frase, em que a enfermagem não tem jeito. E aí a gente modifica essa frase e fala da seguinte maneira: a enfermagem tem jeito porque pessoas têm jeito. Então é com essa frase que eu quero que você fique, que você reflita. Espero poder ter contribuído, colaborado com a sua vida hoje, que você consiga refletir bastante sobre as suas ações e sobre os seus comportamentos, porque quando eu comecei a despertar e querer mudar os meus comportamentos que eram tóxicos naquela época, mas não era porque eu queria, não era minha culpa, eu simplesmente tinha aprendido tudo aquilo e eu carregava sem querer, então eu acabava magoando, machucando as pessoas e aquilo me incomodava profundamente. Por quê? Porque no fundo eu sabia que eu não queria estar fazendo aquilo, mas e por que eu fazia? Eu era muito pobre em inteligência emocional. Então você não precisa mais ser essa mesma mulher de antes. Você pode transformar e a enfermagem ela só vai crescer dessa maneira, quando a gente trazer essa consciência de que a nossa enfermagem tem jeito. Você é uma embaixadora, você não está aqui por acaso. Deus nos chamou como filhas amadas porque cada uma de nós tem um propósito para ser vivido, experienciado e transformado dentro da nossa profissão, que merece a nossa atenção, que merece que a gente entregue o nosso amor de uma maneira muito mais saudável. Então não pense que a única solução é você pedir demissão, procurar um outro trabalho, porque tudo isso que está dentro de você, que você carrega, vai acompanhar também. E essa sensação, esse vazio existencial, esse buraco que fica, que a gente sente muita angústia, depressão ou ansiedade e acaba gerando as doenças, porque a gente acaba somatizando tudo isso na nossa vida, sim. O nosso emocional, ele carrega muita bagagem negativa de frustração que acaba trazendo essas doenças pra gente. Então, o que você precisa é de governança humana. Você precisa colocar a casa em ordem. Você precisa organizar estrategicamente a sua vida no aspecto emocional. Se você quer minha ajuda, se você sentiu no seu coração que você precisa dar esse passo, subir o seu nível, subir os degraus da sua vida também, assim como eu fiz na minha vida, você pode clicar aqui no link que eu vou deixar, você vai responder este formulário bem simples e não se preocupa, eu sei como o seu tempo é bem apertado, eu vou entrar em contato com você, só aguardar.
e você se tornar a mulher que Deus te fez para ser. Se blinda e bora. Tchau, 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 tchau.